Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aí sobre as principais notícias aí da semana, o que ocorreu, né? Principalmente essa questão aí do depoimento do presidente Jair Bolsonaro na PF, né? A respeito daquele caso que ocorreu no ano passado sobre aquela saída desastrosa do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro, né, sobre a questão de que a acusação de que ele estava interferindo na PF, né, sobre a questão de inquéritos. Antes da sequência no vídeo, peço para que você se inscreva no canal, dê o seu like ou seu dislike conforme você achar melhor. Se você quiser comentar aqui embaixo, fiquem à vontade, pessoal, com a casa de vocês, ok? Verifique a sua inscrição também, porque o YouTube não está perdoando ninguém. O YouTube ele está assim restringindo, está desinscrevendo o pessoal aí, enfim, né? Então peço para que vocês verifiquem isso aí também, ok? Então vamos para frente, né? Antes de tudo, claro, lamentando, né, o acidente que ocorrera no dia de ontem, na data de ontem, né, com a cantora a Marília Mendonça, né? Que Deus conforte o coração dos seus familiares aí, ok? Então vamos lá. Então, gente, sobre aquele caso, né, que ocorrera, o presidente essa semana foi depor na PF e o mesmo disse o seguinte, que ele havia sido chantageado pelo então ministro da Justiça Sérgio Moro, né, que na época ainda era o ministro da Justiça, sobre aquela troca de diretor da geral da Polícia Federal, etc, enfim, né? O que aconteceu, pessoal? Nós sabemos bem aquela coletiva do ex-ministro Sérgio Moro, que ele deu, né, digamos assim, justamente convocou essa coletiva para anunciar a sua demissão, fez acusações claras e evidentes de que o presidente estava interferindo na PF. Até gravei vídeo na época, falei, vamos aguardar para ver, né? Vamos aguardar para ver o desfecho dessa história aí, né? Enfim. O mesmo também disse que havia 15 meses de conversas gravadas com o presidente Jair Bolsonaro, né, que comprovariam as suas acusações, né? Enfim, todos nós aguardamos. E o que aconteceu então, no decorrer, né? O ex-chefe, ex-diretor-geral da PF, que era o Valeixo, né? O mesmo disse o seguinte, que ele queria sair da diretoria da PF porque o mesmo já se sentia cansado, etc. Enfim, né? Então ele queria exoneração do cargo. E o mesmo também disse que em momento algum o presidente interferiu na PF, certo? O próprio Sérgio Moro, depois, no seu depoimento aqui em Curitiba, né, na sede da PF, também depois disse que o presidente não estaria interferindo na PF, não havia interferência do presidente na PF. Um mês antes dele deixar o cargo, em uma entrevista do Roda Viva, eu quero ver se eu deixo tudo no link aqui da descrição, os links aqui na descrição para vocês. O mesmo ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele ressaltou um mês antes dele deixar o cargo, ele disse também que não havia interferência do presidente Jair Bolsonaro na PF. Ok, gente? O único questionamento do presidente era em relação à questão dos relatórios da Polícia Federal, porque ele precisava desses relatórios de investigações sobre as questões das investigações, narcotráfico, etc. e tal, porque o presidente ele precisa saber dessas situações até para ele poder tomar algumas iniciativas, né? Até para ele poder sobre a questão orçamentária e etc e tal, destinar uma parte, o que precisa saber, ele precisa saber como que anda essas investigações, questões de narcotráfico, questões de corrupção, etc, justamente para poder destinar orçamentos, né, para, digamos, se precisa aumentar a questão orçamentária da questão do combate ao crime, etc. Enfim, né? Então ele precisava desses relatórios justamente devido a isso. Todos os presidentes da República, inclusive Michel Temer, antes, ele recebia todos os dias pela manhã relatórios da Polícia Federal.
em relação a isso, né? Para ver como que anda a questão do combate ao crime e etc, né? Enfim, o mesmo Sérgio Moro disse que tinha 15 meses de conversa gravada e em seu depoimento chegou aqui em Curitiba e haviam apenas 15 dias de conversas gravadas. Eu lembro que naquele dia também a Globo destinou, o Jornal Nacional destinou ao jornal inteiro, dizendo que nós temos provas exclusivas emitidas pelo próprio ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de que o presidente estaria interferindo na PF. Eu fiquei o Jornal Nacional inteiro assistindo e apenas o que foi apresentado foi apenas prints de conversa com Carla Zambelli. Né? Quer dizer, ele não provou absolutamente nada de que o presidente estaria interferindo na PF sobre as questões de inquéritos, o que deu a entender que várias matérias, depois que saíram dos jornais aí, né, de que o presidente estaria interferindo justamente para proteger o seu filho Flávio Bolsonaro, que ele tem um inquérito aberto sobre as questões da rachadinha lá, etc, enfim, que até agora não chegou no denominador comum, né? Como sempre fala, que é o famoso modus operandi, né? É só para poder fritar a imagem do sujeito mesmo, né? Que até agora não chegou no denominador comum. Inclusive esse ano também, quero deixar o link aqui também na descrição para vocês, né? O Ministério Público Federal rejeitou esse pedido de acusação, né, pelo próprio Ministério Público do Rio de Janeiro, por não ter evidências o suficiente de que o então deputado estadual Flávio Bolsonaro, que na época ele era deputado estadual, estivesse cometendo esse crime aí de rachadinha, né? Que eu não sei se isso se trata de um crime ou não, né? Enfim, né? Sobre a questão de lavagem de dinheiro lá e tudo mais, né? Lavagem de dinheiro eu sei que nós sabemos que é crime, né? Enfim, né, gente? Então, tirem vocês as conclusões a respeito de tudo isso aí, né? A questão da troca do diretor-geral da PF, como falei aqui, o próprio Valeixo, na época, disse que ele queria a exoneração, pelo menos se sentir cansado, já não estava mais aguentando e queria ser exonerado do cargo, queria deixar o cargo, certo? E é de uma prerrogativa do presidente nomear o novo chefe, o novo diretor-geral da PF, é de prerrogativa do presidente, certo? E foi que até então o próprio ministro Sérgio Moro não aceitou essa troca, não aceitou que o presidente escolhesse. Segundo o presidente em seu depoimento, o ministro Sérgio Moro disse o seguinte, que aceitaria a troca, a nomeação do presidente indicado, do diretor-geral da PF indicado pelo presidente, se o mesmo indicasse para uma vaga do Supremo Tribunal Federal. Será, gente? Enfim, vocês tirem as suas próprias conclusões a respeito de tudo isso aí, tá certo? Eu, assim, depois de tudo, depois de toda aquela lambança do ex-ministro Sérgio Moro, o que ele fez, sinceramente, muita gente chama de traidor. Eu não considero ele como um traidor, eu considero ele como um bundão. Essa que é a grande verdade, ele é um bundão, né? E agora o mesmo também agora vai se candidatar à presidência da República. Ótimo, boa sorte para ele, tem todo o direito. Tem todo o direito, né? Não estamos dizendo aqui que não. Enfim, né? Mas eu considero como um bundão, né? Porque o mesmo saiu acusando, chegou na hora de apresentar as provas, na hora do vamos ver, não, simplesmente, não, porque eu não acusei, porque veja bem, tal, não sei o quê. Pô, aí é brincadeira, né, cara? Aí é brincadeira, né? Enfim, eu acho que ele foi muito mal assessorado na época, né? Eu acho que ele foi muito mal assessorado. De fato, eu acredito que ele não tinha pretensões políticas até então, né? Mas pelo fato de que toda aquela coisa, todo aquele procedimento que ocorrera durante o período da Lava Jato até os dias de hoje, né? O que aconteceu? O mesmo também, claro, não havia pretensões políticas, porque eu acredito que na época, evidentemente, que o que estava acontecendo com o PT, né, e o PSDB sendo isentado de toda aquela parafernália toda, né, aqueles crimes de corrupção, etc. e tal, né,
eu acredito que não haveria necessidade, porque o PSDB que seria a bola da vez, né? Mas não contavam com a terceira via que era quem? Jair Messias Bolsonaro, né? Que foi o vencedor das eleições de 2018 e está presidindo o Brasil hoje, né? Então, ele sim é a terceira via. Eu acredito que agora eles querem, no caso, Sérgio Moro disputando a presidência justamente com aquele intuito de ser a terceira via. Nunca foi, na minha opinião, nunca foi, né? Enfim, então a terceira via ainda, querendo ou não, passa a ser o próprio presidente Jair Bolsonaro, na minha opinião, ok? Então é justamente pelo fato dele ser um intruso, né? Por ele ser um intruso no meio do sistema podre que nós temos aí, né? No meio dessas máfias partidárias todas aí. Ok, gente? Enfim, né? Eu quero ouvir a opinião de vocês agora aí, né? A respeito disso aí. O que vocês acham, né? Qual a conclusão que vocês chegaram a respeito de tudo isso aí? Enfim, né? Essa é a minha conclusão que eu chego, ok? Fiquem com Deus e até